nesse tema sobre a arca, nós aprendemos muitas lições importantíssimas. E no caso, durante a semana, por eu ter essa missão de compartilhar no sábado, na cela, também porque é bom fazer um devocional, você remoer a mensagem, porque às vezes ela vai servir para você na semana. E uma coisa que a gente aprende, pegando o gancho que você falou, é que a presença de Deus, ela pode estar em qualquer lugar, mas não de qualquer jeito. A gente pegando Obed-Edom, que ele praticamente aceitou a responsabilidade de receber a presença de Deus, o que a gente percebe aqui? Qual é a grande lição que a gente aprende? Que a presença de Deus, ela se habita com pessoas simples. Você tem que ser humilde. Ali, aqui na passagem, que eu estou até com a Bíblia aberta no texto, Obed-Edom literalmente era um pobre. Ele literalmente estava numa situação terrível. Mas se a gente trouxer para o lado espiritual, a presença de Deus, ela, ela vem quando você tem a humildade de reconhecer que você precisa. E Obed-Edom teve a humildade de reconhecer, senão eu preciso. Eu preciso ter a presença de Deus na minha casa, eu preciso ter a arca na minha casa. Ela ficou só por 3 meses, a arca, mas penso eu, depois que a arca saiu, a presença de Deus continuou com Obed-Edom. Porque a arca ali é só um representativo. Mas creio eu que a presença de Deus permaneceu com Obed-Edom depois disso. Que a arca foi um meio, uma estratégia na qual Deus se aproveitou para poder ganhar Obed-Edom. Então, a presença de Deus, para que você possa obtê-la, você tem que ser humilde. Não humilde no sentido de você ser pobre, eu me refiro humilde no sentido de você se quebrantar, você esvaziar o seu coração para que a presença de Deus possa te encher, te completar, você se humilhar perante Deus pelos pecados que você cometeu, pedir o perdão de Deus, entender que você é um filho amado, e daí a presença de Deus vai entrar sobre você. Tem uma outra coisa interessante. Se você percebeu, a arca, ela tinha um material muito precioso como ela foi feita. Tinha até ouro no meio da história. E a arca naquela época, a presença de Deus, era considerada como um tesouro precioso. Não que hoje não seja. A diferença é que hoje esse tesouro precioso nós guardamos em nosso coração, na nossa vida. Antigamente era simbolizado pela arca. Mas se você perceber, era um tesouro tão precioso que tinha que ser muito bem cuidado e existia um modo de ser carregado. A arca você carregava nos ombros. Por isso que infelizmente eles tiveram aquela infeliz ideia de usar uma carroça e aconteceu o que aconteceu. Por quê? Carregou esse tesouro precioso, a presença de Deus, do modo errado. Vamos imaginar que você estava pensando nisso hoje, enquanto eu estava trabalhando. Você tem uma ideia, eu pensando em algumas coisas da mensagem. Você foi contratado para trabalhar como segurança de um grande cofre. E tem uma importante quantia lá. Não vou aqui deduzir valores que suponhamos que seja uma grande quantia. Você com certeza ia dar sua vida por esse tesouro, não ia? Você ia cuidar desse tesouro com a maior força do mundo. E se depois você soubesse que esse tesouro ia ser todo seu? Você não ia cuidar, zelar, se fosse possível morrer por esse tesouro? Sim. Da mesma forma, tem que ser com a presença de Deus. Não que a gente vá morrer pela presença de Deus. No caso, nós temos que cuidar dessa presença que nós temos como um tesouro precioso, porque infelizmente um dia ela se vai. De que forma? Quando Jesus voltar, e se você não estiver pronto, você estiver vivendo em pecado, automaticamente você vai perder essa presença de Deus. Por quê? O que representa a presença de Deus? O Espírito Santo. Então, se você desprezar essa presença de Deus, você está perdido. Por isso que você tem que guardá-la como um tesouro precioso. E você vê que simbolicamente tem uma trindade na história. Por quê? Simbolizou 3 meses: Pai, Filho e Espírito Santo.
veio meio que representado com a presença dos três. Mas o principal aqui que a gente se fica é de valorizar essa presença de Deus. Há uns anos atrás, um dos últimos esboços que foi compartilhado foi até do pastor Henrique, acho que você estava nesse dia, foi falando sobre valorizando a presença de Deus. E entra mais ou menos nesse tópico aqui. Nós temos que valorizar a presença de Deus, cuidar como um tesouro precioso. Assim como você, quando por uma sorte descobre um avô que morreu, que era milionário, e você procura cuidar daquela fortuna com todo zelo, da mesma maneira você tem que cuidar da presença de Deus. Porque é a maior riqueza que se tem. Não que ter dinheiro não seja bom, é muito bom. Você poder saciar as suas vontades, as suas necessidades, sem precisar pedir dinheiro emprestado para ninguém, sem precisar ficar dependendo de pessoas, saber que o que você quer fazer você faz, que infelizmente hoje você até para se divertir precisa de grana, não dá para se divertir sem dinheiro. Então, da mesma forma, você tem que guardar a presença de Deus com você, como um tesouro precioso, para que no dia em que Jesus voltar, esse tesouro precioso vai voltar para o seu devido lugar, que é o céu, mas você, como herdeiro, possa de fato herdar esse tesouro precioso e cuidar dele para o resto da vida. Quer falar mais alguma coisa que você compreendeu? Alguma coisa mais que você lembrou?